Gente do céu, que aperto que eu passei aqui, não entrava, não entrava. Ufa, eu tô no 4G. Gente do céu, que aperto que eu passei aqui agora. Eu entrei, mas aí eu caí e não voltava, não voltava, não voltava. Ufa, tô até suada. De novo. Ai. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Ai, que aperto que eu passei aqui agora. Eu entrei e aí eu caí e aí eu não consegui entrar de novo. Tô até com suadeira, como diz minha mãe. Ai, que susto. Mas agora eu voltei. Eu voltei. Agora é pra ficar. Esperando Dona Ingrid. Ingrid Lisboa. Ei, Matheus! Gente, Matheus, marido da Flavinha online. Vê se eu dou conta. Ou é Flavinha, hein? Vou descobrir depois. Ai, que susto que eu levei. Gente, o que eu tava dizendo pra vocês é... A Ingrid apareceu. Eu tô querendo nomear as nossas lives de terça-feira para Jardim. O que vocês acham? Willy, eu acho que é isso mesmo. Muitas lives. Oi, Ingrid! Olá! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Ai, que bom. Eu passei um sustinho aqui que eu entrei, aí eu caí, não estava conseguindo conectar. Eu acho que tem muitas lives, está congestionada a fila aí. Eu acho que é isso mesmo. Tem outras pessoas que estão caindo e voltando, caindo e voltando. É, foi o que aconteceu comigo. Passei um sustinho que dá até um suador. Ingrid, seja muito bem-vinda. Olha, na sua live, eu estou batizando agora as minhas lives de terça-feira do Jardim da Nanda. Eu tô te ouvindo com um pouco cortado, Nanda. Tá cortado? Tá cortando. Vamos ver se a gente consegue sem eu precisar. Ele tá travando e voltando, travando e voltando. Ixi. Vamos lá. O que eu gosto sempre de dizer nas minhas lives, primeiro, é agradecer minha convidada pela generosidade, pela gratidão, por estar dando essa 1 hora de ensinamento para mim e para as minhas seguidoras, tá? Muito, muito, muito obrigada Obrigada. por você Foi um estar prazer. O aqui. convite foi ótimo. E o que eu te disse que cortou é que eu queria nomear minhas lives e na sua live que eu inventei o nome aqui agora, vai ser Jardim da Nanda. Então, muito Ah, por bem-vinda causa ao do Jardim da jardim. Que Nanda. delícia. Adorei. Então vamos lá. Eu gosto também de começar com minha convidada se apresentando e falando um pouquinho do seu trabalho para a gente. Bom, eu sou a Ingrid Lisboa, vocês já sabem, né? Nanda já me apresentou, eu sou organizadora aqui em São Paulo. Comecei a trabalhar em 2008, quando ainda era um jardim com pouquíssimas flores, a organização profissional no Brasil, tinha pouquíssima gente trabalhando. E desde então eu estou desenvolvendo, enfim, vários tipos de serviço que tem a ver com a casa. E é nisso aí que entra a passadoria, né? Porque eu tenho desde organização de casas até vários tipos de treinamento para funcionárias domésticas, vários tipos. Hoje em dia as donas de casa também fazem. Quando eu comecei a trabalhar, poucas donas de casa faziam, mas sei lá, uns 6 anos para cá, mais ou menos, uma boa parte das donas de casa já fazem junto com as suas funcionárias os cursos. Legal. Então, isso é bem legal, né? Porque acaba deixando todo mundo bem informado, reduz as brigas, uma não sabe, outra não sabe. É. E também aquilo que os nossos pais sempre disseram é a mais pura verdade. Para você dar uma ordem, para você fazer uma solicitação, você tem que saber fazer, né? É importante para É você entender isso o mesmo. processo, né? Na Ingrid, verdade, a avó falava isso, né, Nanda? E ela tá é, certa. com certeza. Você ministra cursos hoje, né? Isso, desde 2012 eu tenho vários tipos de curso em turmas e também individuais, né? Em geral, os de organização são feitos em turmas, alguns são mais personalizados.
e a maioria deles são feitos em grupo quando são de organização, e quando são de cuidados da casa são personalizados também. Personalizados, é. Os meus treinamentos de funcionária sempre foram na casa da cliente, para a rotina da cliente, para a gente entender qual a melhor demanda da casa, né? Sim, sim. Então vamos, sem delongas, começar a nossa listinha de perguntas, que não são poucas. Estão dizendo que eu tô linda. Obrigado, gente. Eu Mas já você engordei. tá mesmo. Essa cor Já... te veste muito bem. Não, deixa eu falar para vocês. Eu tô fazendo na base de uns 25 lanches por dia, gente. Eu trouxe uns doces da Argentina que eu ia dar de presente, eu já comi tudo. Vocês não estão entendendo essa quarentena na minha vida. Ingrid, vamos começar pela base de tudo. Hoje eu até mostrei nos stories a minha caixinha de passadoria que eu estou assumindo agora, né? O que é um bom ferro? Olha, Nando, Porque hoje em dia... eu tenho aquele standard, né? Que você chega no motel, tem vários tipos de quarto standard. O meu é o standard. Isso, o seu é aquele basicão. Ele passa também, né? O seu ferro é o que eu incluiria aí no ferro, vamos dizer assim, na primeira geração dos ferros elétricos, né? A gente teve lá os ferros que não eram elétricos, depois a gente começou a ter vários tipos de ferros elétricos. O seu, ele entraria aí na primeira geração. Muita gente gosta dele porque ele é pesado e tal, mas tecnologicamente falando, já tem produtos superiores, né? A gente tem, hoje em dia, o tipo de ferro mais moderno que a gente tem são os ferros que têm a base de cerâmica. O que você mostrou, ele não tem nem a base de teflon, que também não é o que tem mais moderno hoje em dia, não é mais o teflon. São as bases que são de cerâmica. Aí várias empresas criam as próprias bases. Por exemplo, a Arno tem uma base específica que ela desenvolveu lá, que é um acabamento que chama Durillium, que é uma espécie de cerâmica líquida. Aí cada marca faz um tipo de base que seja mais sempre baseado na cerâmica, porque ela desliza melhor. Então, os ferros de base de cerâmica sempre deslizam melhor. Isso significa, Nanda, que não dá para ter um ferro bonito, bom e barato, como a gente gosta de falar, né? O BBB, não tem. Porque os melhores, não, infelizmente não. É uma coisa que eu gostaria de ter também. Mas para você ter um bom ferro, você não precisa comprar o mais caro de todos, mas precisa ter a base de cerâmica. E aí eles vão ser um pouco mais caros, o investimento vai ser mais alto justamente por isso. Uma outra coisa importante na hora que a gente olha ali em cima do ferro, o controle de temperatura, ele tem que ser na metodologia ABNT. O que é a metodologia ABNT? A metodologia nacional do Brasil. Uma bolinha, 2 bolinhas e 3 bolinhas. Vocês vão olhar. Então, quando tem uma bolinha, é porque é para usar a temperatura baixa, 2 bolinhas a temperatura média, 3 bolinhas a temperatura mais alta. E ele precisa ter vapor. Importante ser a vapor. Não é o caso do meu. O seu não é a vapor. Entendi. Então, hoje, se eu for hoje trocar o meu ferro, eu tenho que buscar um que tenha base de cerâmica. Aí eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, o ferro da Polishop. Eu tive lá uma vez, até para olhar outra coisa de cliente, e o ferro, você encosta ele no balão, o balão não queima, não sei o que lá, e todo mundo fala que ele é o top da galáxia. É isso tudo mesmo, aquele ferro? Ele é isso tudo. Ele tá até fora do que eu colocaria aí como os ferros que tem um valor mais baixo, né? Porque existem ferros à base de cerâmica que tem um valor mais acessível. O ferro da Polishop, ele tem um investimento realmente mais alto. Porém, eu já fiz trabalho para a Polishop uns anos atrás e eu testei esse ferro. Eu, na verdade, tinha só que dar meu depoimento a respeito dele. E esse ferro ele é sensacional. Ele não vai queimar roupa nenhuma. Então, se você está passando uma blusa de seda e você já vai passar uma toalha grossa de linho, você não precisa ficar mudando a temperatura do ferro. Você pode passar. Entendi. E ele não vai queimar roupa nenhuma. Mesmo que você esquecer por alguns minutos ali, né, uns segundos, ele também não queima. Então, ele tem várias vantagens em relação aos outros ferros. Ele é tudo isso mesmo. Ele é sensacional. Ele é fora da curva, digamos assim. Isso, ele tem uma tecnologia, então imagina assim, falando em palavras bem que a gente vai entender. É como se ele sentisse o tecido e automaticamente regulasse a temperatura para o tecido. Tá? Top, menina? É isso que ele faz, é na hora, né? Os outros ferros precisam de uma regulagem. Se você coloca uma temperatura mais alta, ele queima. Travou.
Oi, Ingrid, travou, né? Voltei? Voltei? Voltou, também voltei. Tá bom. Então vamos lá. Então, assim, se você vai passar uma roupa delicada com ferro normal, você precisa regular a temperatura, senão você queima roupa de seda, queima roupa de todo tipo que for mais fina. Mas aquele ferro você não tem que se preocupar, ele não tem controle de temperatura. E ele tem um vapor incrível também, Nanda. Ele é bem legal. Entendi. Gente, eu já percebi que está cortando, mas eu acho é porque o número de quantidade de lives que estão acontecendo simultaneamente, né? E, Ingrid, se você fosse indicar um ferro para sua irmã, para sua mãe, então a primeira coisa que você falaria, ter vapor e a base de cerâmica. Isso. É isso? E não pode ser muito leve. Mas os ferros que tem a base de cerâmica não são muito leves, mas não pode ser um ferro muito leve. Quem usa ferro muito leve começa a colocar muito peso na mão, aí começa a ter dor aqui no pulso, tá? Então isso não é, ergonomicamente falando, não é muito legal, porque uma hora você vai começar a ter dor no pulso. E aí não vai ser bacana, né? Então, para uma funcionária doméstica, por exemplo, que passa muita camisa. Então, imagina, se na minha casa tiver meu marido e meu filho usando camisa social todo dia. São 10 camisas por semana. Não é legal ter um ferro que eu tenha que forçar demais a mão, não. Entendi, entendi. E nessa vibe também já dos instrumentos para a gente começar a passar roupa direito. O que é uma tábua ideal para passar? Eu penso que é a altura, né? A altura... É boa, é importante. A tábua boa é a tábua larga, ela tem que ser larga, não comprida exatamente, tá? Comprida todas elas são, algumas são maiores, outras menores, mas todas elas vão ter pelo menos 1,20 de largura. De comprimento. Assim. Ela precisa ter um pouco de largura, exatamente. Porque as que são muito estreitas, elas dão mais trabalho para passar lençol com elástico, lençóis grandes, camisas maiores, então não é tão legal. Ela tem que ser pesada. Se ela for muito leve, conforme você vai passando, ela vai balançando. Aí isso não é nada agradável para quem passa a camisa ou lençol, né? Verdade. É realmente péssimo. Mas pode ser de madeira, pode ser de metal, isso o material é indiferente. Dá para comprar uma boa tábua de madeira, por exemplo, que geralmente tem um custo menor do que as tábuas de metal. Mas uma coisa que é importante saber, Nanda, é que a tábua boa, em geral, ela pode ser mais cara do que um ferro de boa qualidade, acredite. Agora, o interessante, eu tenho uma tábua em casa que custou mais caro do que o ferro, mas ela já está comigo há quase 6 anos. Em outubro faz 6 anos e eu só troco aquela capa, que é uma capa térmica, né? Só aquilo ali, que ela vai ficando um pouco velha e você tem que trocar, sei lá, cada 2 anos, alguma coisa assim. E só, mas tábuas boas duram às vezes mais do que o ferro, se souber cuidar. E você se importa de falar que tábua é essa, bilionária? Essa é uma... Não, ela nem é a mais milionária. É uma tábua de uma marca que chama Afer. É uma marca portuguesa, vende no Brasil. AFER, tá? Isso, ER. Afer. É isso, a Afer ER. E sobre a altura que você falou, é importante que quando a gente for regular, ela fica no ossinho do quadril. Ela tem que ficar no osso do quadril. Se ficar mais baixo do que no osso do quadril, você pode sentir dor nas costas na hora de passar, porque você vai ficar com as costas curvadas. Entendi. Legal. E aí, continuando nos utensílios, que o utensílio foi o que mais foi perguntado. Os steamer, né? Há pouco tempo, como eu moro em um apartamento muito pequeno, toda vez que eu vou comprar um eletrodoméstico, eu tenho que pensar muito. A gente sempre anda na casa das clientes, que tem aquele grandão que fica pendurado no closet, que deve ser maravilhoso. Mas eu adquiri aquele pequenininho da Black & Decker, um vermelhinho, porque quando eu passo é coisa pequena, às vezes a minha roupa de cama, que eu gosto de dar um acabamento legal, ele custou 149, se não me engano. E o que você aconselha? O que a gente tem que buscar quando você vai comprar um ferro desses de passar vertical? Sim, esse ferro vaporizador de roupa, steamer, passadeira a vapor, é o mesmo produto. Esse que você comprou, ele é até novo, da Black & Decker, não é desse ano, mas ele é novo, é do ano passado, mais ou menos, deve ter 1 ano e meio, 2 anos de mercado. Ele é bem interessante porque ele tem 1.200 watts de potência. Essa já é uma potência boa, e apesar dele ser pequeno, ele só é pequeno. Eu vejo que o único inconveniente desse que você comprou
é que você não dá para você passar muitas roupas, né? Você tem que ficar É, pondo água toda hora. o Só, depósito dele é só. pequenininho, é. Isso, a potência não tem É. menor, não tem a reclamação alguma, é excelente. A Oster tem um concorrente desse, que é um pouco mais caro, mas é concorrente desse, também no mesmo sentido. Os dois são ótimos. O que é importante saber é que quanto maior a potência do vaporizador, mais ele tem chance de ter o efeito higienizador na roupa, né? Então, para quem usa terno todo dia, por exemplo, quer tirar o cheiro do terno. Eu tenho clientes que são advogados, juízes e tal, que usam terno todo dia. Eles gostam porque dá para você passar, tirar o odor da roupa e também higieniza a roupa. Então, você pode usar a roupa mais de uma vez. Pode usar uma blusinha aí umas 2, às vezes, 3 vezes, depende dos quanto você transpira, que cidade você mora, usando um vaporizador de roupa. É um ótimo investimento. Inclusive, para roupa feminina, delicada, fina, é um investimento melhor, às vezes, do que um ferro. Depende do tipo de roupa que a mulher tem, é melhor investir num steamer do que no ferro. Se ela usa muita roupa com babado, com informação, assim, o steamer é maravilhoso, né? Sim, porque depende da modelagem da roupa, ele faz um efeito mais rápido, melhor e mais rápido que o ferro. As lojas só usam steamer nas roupas. Eu vejo. Loja de roupa sempre tem um daquele. E aquela potência ali, seria o quê? O meu é 1.200, aquela ali é o quê? Não, aqueles da loja é um pouco mais, depende da marca, ele só vai ser 1.400, 1.500, depende da marca, tá? O que você comprou, ele tem uma boa potência para o tamanho que ele tem. Ele não é ruim, ele é bem legal, é bem bom, é ótimo custo-benefício. Ele é. E pode usar de couro? Tem alguém perguntando aqui. Não, couro não. Couro a gente só higieniza, não. Nunca passa, tá? Não passem no couro. Não vai estragar na hora, né? Nada assim, mas não é bacana ficar passando roupa de couro com steamer, e até porque ele não vai esticar. Na parte de dentro, tem algumas pessoas que indicam porque você pode higienizar o couro, mas pode ser que você tenha alguma roupa de couro que mesmo passando na parte de dentro possa causar algum tipo de dano. É importante perguntar para o fabricante se é seguro. Com couro é como seda, a gente sempre tem que tomar um cuidado e pegar mais informação com o fabricante para não reclamar depois, né? Até o condicionamento, né? Porque é um tecido de origem animal, ele respira, ele é bem diferente de você ter uma malha, um algodão, bem diferente, né? Bem diferente. Ingrid, tem alguma misturinha assim que você... Fantástica passar roupa. Hoje eu até falei de Passe Bem, falei de um outro produto que eu gosto do cheirinho, mas aí depois eu fiquei pensando que eu falei mais em perfume e tudo do que eficácia para auxiliar na passagem. Tem alguma misturinha? Olha, Nanda, na verdade é assim, quando você tem um ferro que tem um vapor realmente bom, esses ferros mais novos, por exemplo, a Arno tem um ferro que lançou faz acho que 1 ano e meio, ele tem 56 saídas de vapor, se eu não me engano, aqui pela continha, tá? É mais de 50, menos de 60, acho que são 56. Quem tem um ferro desse, praticamente não precisa de facilitador de passar nenhum. Não, esse da Polishop também, ele tem tanta saída de vapor que praticamente você não precisa de facilitador de passar algum. E para as pessoas que têm um ferro standard como Isso, agora quem tem um ferro mais básico, né, que não tem um ferro que tem tanta tecnologia, aí talvez precise de um facilitador de passar. O inconveniente do Passe Bem e de alguns produtos concorrentes do Passe Bem é que existem vários tecidos que você não pode usar. E algumas pessoas relatam para mim que às vezes ele deixa uma marca, né? Uma mancha. Não é uma mancha que não sai, é uma mancha que se você lavar, sai. Mas não é legal você passar ali o produto e ele ficar com umas bolinhas ali, como se fosse uma gordurinha, né? Agora, esse que você mostrou, que são os de passar lençol, esses, quando tiver escrito lá que ele é água de passar, é porque ele é seguro para roupa, tá? E aí não tem. Esse aqui foi o que eu mostrei hoje. Tá escrito água de passar. Isso. Facilitador para roupas. Esse também pode, então, né? Entre os dois, eu usaria o que não é esse é melhor. Isso, tá? Agora, se você quiser fazer o seu caseiro, aí você pode fazer água e álcool em geral. As pessoas, depende do tipo de tecido.
Pode colocar 2/3 de água, 1/3 de álcool e ir aumentando um pouquinho mais de álcool se achar que a roupa não está bem esticada. E uma coisa importante também é que tem que regular o ferro na temperatura da roupa. Não adianta ele estar nem mais quente nem mais frio, senão você está passando uma toalha de seda. Aí na sua cidade, toalha de renda, aliás, né, de linho, e a roupa é dura e você quer engomar, mas não adianta ser com ferro na temperatura baixa, o contrário é verdadeiro. Então, não adianta ter um bom facilitador de passar se você acaba não usando a temperatura adequada. Eu acho que quem não quiser gastar, compra um borrifador, coloca lá água com álcool, 2/3 de água, 1/3 de álcool, pode ir aumentando no limite que achar que ainda é seguro para o tecido que vai passar. Não recomendo usar em acetato, nem em álcool, em seda, tá? Outra coisa, muita gente me pergunta se quiser cheiro, né? E muitas pessoas colocam amaciante. Eu, particularmente, não acho que seja necessário pôr amaciante, mas se a pessoa quiser um cheirinho, ela só não pode exagerar, tá? Porque o amaciante, ele tem uma base que é, entre aspas, uma espécie de gordurinha, e ele pode deixar a roupa como se fosse selada, impermeável, alguma coisa assim, tá? Não é exatamente essa palavra, mas é como se ela ficasse com resíduo. Então, não exagerar. E também pode colocar óleo essencial, para aqueles que não querem pôr nenhum produto, né? Assim como o amaciante, pode colocar óleo essencial, óleos naturais, algumas gotinhas de 5 a 10, de acordo com o seu olfato. Entendi, só a gotinha mesmo. Eu desdobro esse meu também. Eu tenho outro, eu ponho um pouquinho dele e um pouquinho de água, um pouquinho de álcool. Eu gosto de desdobrar porque eu acho o cheiro muito forte. Tem muita gente que pega o produto que gosta, como o seu, né? E mistura água com álcool. E funciona. Acho que se estiver funcionando, esticando a roupa, na medida que você fez, pode continuar fazendo. Entendi. E você acha que borrifar, molhar, umedecer a roupa substitui um ferro a vapor? Talvez numa cidade não tão quente quanto Fortaleza, Manaus, etc, né? Em São Paulo, às vezes sim, geralmente sim. Mas se você estiver falando de uma cidade mais quente, talvez toda hora você tem que ficar molhando. Não sei se é tão legal, né? Toda hora você tem que molhar, porque o álcool vaporiza muito rápido. É verdade. Então, até você terminar de passar lençol com elástico, você já vaporizou várias vezes. Daí é melhor ir fazer aos poucos também. Eu me lembro da minha avó gostar muito de passar roupa quando a roupa não estava totalmente seca. Quando ela estava úmida. Isso, 90% seca. Para isso também é só não pôr a roupa no sol. Eu não recomendo nunca colocar no sol. A semana passada eu dei uma aula em Cuiabá. E aí as alunas, mas aqui em Cuiabá é muito quente, muito quente, muito quente, mas o sol resseca a fibra. Então, quanto mais seca e ressecada tiver a fibra, mais difícil passar. Não sei se quem está nos vendo já passou por isso, mas tem gente que tem que voltar o lençol para a máquina, fazer uma nova, molhar de novo, centrifugar de novo, para poder ficar um pouco mais fácil de passar o tecido. Porque às vezes ou na secadora ou no sol ficou tão forte que não fica legal na hora de passar. Não, endurece muito, muito a peça. A lavagem tem a ver com passadoria, né? Com certeza, assim, às vezes eu chego na cliente, ela fala comigo, Nanda, eu não sei o que está acontecendo com minhas toalhas, tão duras, eu não ponho muito amaciante, eu não isso, eu naquilo, eu não passo ferro. Aí muitas vezes é o sol. Aí eu falo assim, cadê seu varal? Aí quando eu olho, e aqui o sol castiga, né? Não precisa nem de falar. Aí outra, assim, top das galáxias, que até a menina que perguntou, a Jussi, que eu converso muito com ela de Jundiaí, ela falou assim, como que a gente passa uma blusa social sem estar passando de um lado e ela amassando do outro? Sim. Para passar a camisa social, masculina, feminina, de algodão, tanto faz, de seda, de viscose, o segredo é você não começar pelas partes maiores, ou seja, não começar pela frente. A maior parte das pessoas começa pela frente, justamente pela parte que não é para começar. Então, quando você começa a passar pela frente, o que é que vai acontecer? Você vai passar uma parte da camisa, só que daí ela vai amassar a hora que você for passar as partes menores. Então, precisa começar pelas partes menores e finalizar nas partes maiores. Só isso daí já vai fazer uma diferença enorme. Fernanda, eu acho que eu não sei se eu faço certo não, mas eu começo pela gola,
Sim. Aí eu faço manga, aí eu faço um lado assim, né, do botão, o outro lado do botão e depois as costas. Eu faço essa sequência. Então não tô tão Sim. errada. Não, você pode só deixar a frente por último. Se for de homem, camisa de homem faz diferença, porque eles não usam acessórios, usam maquiagem, tudo que eles têm é a camisa. Então eles ligam muito pra frente da camisa. Quando a frente da camisa tá amarrotada, eles não querem usar. Fato. Isso é verdade. Então, a camisa social, colocando a sequência das partes menores para as partes maiores, já é uma super dica, né? É isso aí. Agora, sabe uma coisa que me incomoda quando eu olho assim, eu tô na rua? Que também foi uma pergunta de uma pessoa e, de fato, me incomoda. Quando eu olho uma pessoa e ela tá com a calça jeans e o bolso tá marcado. O que a gente faz para tirar aquela marca? Eu acho o ó do borogodó aquilo. Na verdade, algumas marcas nas peças, quando elas são feitas quando você passa e elas só ficaram marcadas porque tinha um tecido em cima do outro tecido. Isso acontece muito no punho da camisa também. Você precisa isolar o tecido. Então, você teria que, nesse caso da calça, colocar ela do avesso, encaixar a parte do cos e passar a parte da frente, tirando o bolso, levantando o bolso e desviando. O segredo é desviar das costuras, é isso. Tem gente que não consegue fazer isso sem passar do avesso, tem nenhum problema, mas passar do avesso ajuda, principalmente quem está iniciando na passadoria, a sentir onde que está o bolso ali. Ele tem que puxar. E depende da calça, é só passar com a passadeira a vapor. E se for calça jeans e a pessoa tiver secadora, ela nem precisa passar. As minhas calças jeans não são passadas. A gente finaliza a secagem na secadora, dou uma esticadinha e penduro. Mas a sua secadora é aquela secadora, aquela de pendurar que você encaixa assim, ou é a lava-seca? Não é lava-seca, mas ela é de chão. Ela é de abrir pela frente, não é aquela de parede, abre pela frente e eu finalizo a secagem, 20 minutos só, e o tecido fica molinho, não precisa passar. Elas têm stretch, então não precisa passar. É uma boa tentativa para quem tem secadora. Menina, eu tenho secadora, usei uma vez. Eu tenho vergonha de falar, mas a minha lava e seca, então não sei se ela é tudo isso, né? Eu fiz uma vez só a secagem e... Mas já que a gente tá falando isso aqui, eu vou te fazer uma pergunta minha. Você acha que passar roupa é um dom? Não. Não? Não. Eu, quando eu casei, faz 20 anos... Eu tava doida pra você responder que sim, que eu ia falar pro meu marido, não tenho dom. Infelizmente, não é um dom. Seria ótimo, né? Porque daí é uma forma da gente não se envolver. Mas não é um dom, é uma técnica. Eu mesma não sabia. Eu sempre fiquei na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, antes de casar, totalmente alheia aos serviços domésticos. Na minha casa não foi uma coisa que a minha avó nem minha mãe ensinou. Então, eu era aquela filha que mal sabe onde estão as coisas na cozinha. Não me orgulho disso, mas foi depois que eu casei que eu tive que aprender. E aí eu aprendi fazendo e lendo e estudando. Na época não tinha vídeo do YouTube, não. 20 anos atrás não tinha nada disso aí. Tinha que ler, procurar raras literaturas. E eu aprendi fazendo, errando e estragando algumas peças. E se eu aprendi, é uma técnica que todo mundo pode aprender. Com certeza. Mas eu estou começando a vida agora. Que hoje, assim, honestamente, eu fiz a live com a Helena Hawkes e ela falando assim que a gente pode facilitar muitas coisas, que ela tem duas roupas de cama, que ela lava uma e troca. Ela ainda disse assim na live, Nanda, o dia que eu tô com um pouco mais de preguiça, eu tiro, lavo, ela lava e seca, eu já volto com ela da máquina pra cama. Eu fiquei assim, porque eu ainda passo, entendeu? Hoje, que foi meu primeiro dia sem Dona Ivone, eu decidi não passar pijamas. Foi super evolução. E nem fundo de calcinha. Eu passava. Mas porque eu fui educada assim. Minha mãe, ai Maria, é aquela frase assim, nem passar o fundo para matar os micróbios. É a cara da minha mãe, é a cara da minha mãe, é a cara da minha mãe. Muitas mães pedem isso, muitas mães. Mas a Lucy deu uma explicação show pra gente aqui terça-feira passada, porque ela disse assim que antigamente se secava a roupa no varal, no quintal, e realmente era necessário. Hoje em dia, não, né? Sim.
Aí, deixa eu te fazer uma pergunta que, assim, eu elaborei em cima de uma pergunta de uma seguidora que ela fez. Eu tenho um ferro standard. Qual é a melhor alternativa? Botar força no ferro ou aumentar a temperatura para ajudar a passar a roupa? Na verdade, tem os dois, você pode ter problema. Então, vamos assim, ó, quando a pessoa for, todo mundo, na hora que terminar a live, pega uma peça de roupa e olha a etiqueta. Eu sei que muita gente arranca, mas ali tem um segredo para você cuidar da roupa dentro do ferrinho, da passadoria, né? Vai ter um ferrinho ali. Dentro desse ferro tem uma bolinha, 2 bolinhas ou 3 bolinhas. Quando tiver uma bolinha, você tem que colocar o seu ferro na temperatura baixa. Se tiver 2 bolinhas na temperatura média, quando tem 3 bolinhas na temperatura alta. O problema é que a gente liga o ferro e faz assim, zzz, e vai até o final, na última temperatura, né? Todo mundo faz isso. E aí a gente vai... E aí é quando você começa a ter grandes chances de queimar a roupa. Então, se você está aumentando a temperatura num tecido que é mais delicado, mais fino, você vai queimar. Ele não vai ficar mais bem passado, você vai queimar. E algumas vezes, se você colocar força demais, como eu disse, você vai ficar com a mão doendo, né? Vai sentir dor na sua mão. Então, o ideal seria você umedecer o tecido, jogar lá a misturinha de água com álcool e controlar a temperatura do ferro de acordo com o tecido. Aí tem mais chance de dar certo. Sem colocar muita força. Firmeza é diferente de força. E se o seu ferro já tem peso, como o seu, por exemplo, ele já tem peso. Nem precisa colocar força, porque o ferro, ele já é pesado. Então, ele já faz a vez ali de ter um contato mais próximo. E quando o ferro ele tem bastante vapor, ele também já ajuda o tecido a ficar mais maleável. Então, eu acho mais bacana você controlar a temperatura do ferro e umedecer com o vapor ou com o borrifador. E você disse no início que os ferros com o fundo de cerâmica geralmente já tem um peso super ok, super adequado, não é isso? Isso, em geral eles não são tão leves quanto os ferros que são de Teflon. Os ferros que são de Teflon, eles têm um peso muito leve. Eles não são pesados, mas e são excessivamente leves. Então as pessoas, em geral, colocam mais força mesmo no braço para passar. E dói, né? Às vezes até marca a roupa. Quando vai passar a camisa, às vezes fica marcado aquele desenho assim do ferro. Gente, Jade deu uma dica aqui que eu preciso falar. Ela falou que antes dela começar a passar, ela faz 2 montinhos de roupa. Um de uma bolinha e o outro de 2 bolinhas. Jade, parabéns. Amanhã vocês vão ver meus 2 morrinhos. Só vocês vão entender que eu vou fazer assim, gente. Esse aqui é o morrinho uma bolinha, esse aqui é o morrinho 2 bolinhas. Só quem tá aqui nessa live que vai entender. E aí o seguinte, eu passei, vou imaginar que eu vou passar amanhã, não, acho que vou passar quinta. Eu passei maravilhosamente bem e tal. Eu terminei de passar, já posso guardar? Ou tem que dar um tempo? Não tem que dar um tempo se a roupa não estiver úmida. Quando passou a passadeira a vapor, o steamer, às vezes a roupa fica um pouco úmida. E é melhor não guardar, porque ela pode umedecer. Se a roupa estiver seca, já pode guardar. Esse é o mundo ideal. Passou, a roupa tá seca. É que tem gente que coloca muito vapor e não espera a roupa secar. E aí a roupa fica úmida. E sempre pode acontecer dela ficar úmida e umedecer e mofar no armário. Se ela tá seca, já pode guardar. Entendi. Então, não precisa de dar o tempo, sequinha já pode ir direto pro armário. André Luiz está perguntando qual é o ferro da Polishop que você mencionou. Eu não sei o nome dele, eu sei que ele é um... Todos esses... É que eles vão mudando o modelo, aí parece que tem um ferro novo, né? Eles têm uma diferença que não é uma diferença tão grande assim, mas... Todos esses da Polishop tem uma base bem grandona, um recipiente de água grande, que ele sai o ferro, ele não fica ele tem uma base para ficar. Todos esses não queimam o tecido. Você pode comprar o que estiver em promoção ou a última geração dele, todos eles vão fazer isso com modificações, alguns detalhes que eles vão mudando, a tecnologia vai melhorando, mas nenhum queima roupa. O dia que eu fui lá, a diferença de um para o outro era tipo uns R$600 e de tecnologia não tinha, só tinha de capacidade de água. Um tinha mais capacidade que o outro de armazenar água e por isso era a diferença de preço.
E eles vão custar a partir de uns R$ 1.000, Nanda. Eu não tô por dentro do valor exato, mas eles não vão custar menos que R$ 1.000. Entendi. E pra gente que tem esse ferro standard, o que você indica para limpar? Espera aí que eu vou te contar como é que era lá em casa. Lá em casa tinha um cestinho assim que tinha uma vela e uma bucha de bombril. O que mudou? O que mudou? Esse ferro que você tem, como ele não tem teflon, não tem a base de cerâmica, o bombril não vai estragar, você vai conseguir tirar alguma coisa que gruda e a vela faz o mesmo efeito. Mas nos ferros à base de cerâmica, as duas coisas vão estragar o ferro. Então, nem pode fazer com vela. Eu sei que tem gente que vai contar aí que pode, mas eu conheço gente que obstruiu a saída de vapor com a vela e não conseguiu mais desobstruir. Teve que levar na autorizada. Com a parafina entrou e entupiu. Exatamente. Então, não é adequado a vela, nem para ferro a vapor, muito menos para esse tipo de ferro. Todos eles vêm no manual, Nanda, com uma forma de fazer a limpeza interna que tem que seguir. Eles são quase sempre o mesmo jeito de fazer, mas cada fabricante tem um jeitinho. Alguns tem até um botãozinho ali para você seguir, para você apertar. Mas tem um jeito de fazer a limpeza interna. Tem que fazer todo mês, uma vez por mês. E a limpeza da base pode ser feita com vinagre. Eu geralmente pego um pano limpo, coloco o vinagre neste pano limpo. Depois eu passo o ferro quente em cima e aí a gordurinha que fica em volta ali de goma geralmente sai. Entendi. E lembrando, gente, que o vinagre é o vinagre de álcool. E como eu sempre gosto de falar de vinagre de álcool, não compre os saborizados de alho, de ervas finas, que não vai ter sucesso. Pode compre ser o o vinagre também. De vinho branco também pode? Sim, que pode legal. Ser. Não sabia. Agora, vamos lá. A pergunta número 11 aqui é uma que também me incomoda. Engraçado, eu não passava roupa, mas tem várias coisas que me incomodam. Eu tô vendo nessa live. Roupa preta, quando você passa o ferro e brilha, pensa um negócio que me incomoda. Não me incomoda de ver os outros, mas quando eu vou vestir, eu fico incomodada. Aí eu tenho, nem tava no meu cestinho hoje, um rolinho de papel vegetal. Não sei, papel manteiga? Fugiu o nome agora. Que eu tenho também para passar a roupa e não ficar aquela marca. Mas eu acho zero tecnologia, zero moderno, zero tudo. Qual que é a dica para a gente passar a roupa e não ficar assim, a ponta do ferro certinho na roupa da gente? Então vamos pensar duas coisas. Primeiro que às vezes não é uma marca, às vezes é uma queimadura, né? Eu até brinco com as minhas alunas que eu falo que não existe roupa brilhando, existe roupa queimada. Então, se ela queimou mesmo, não volta mais, tá? Quando queimou mesmo, alguns brilhos são queimaduras, tá? Aí não tem mais o que fazer. Eu já ouvi muitas pessoas darem algumas dicas, mas tecido não brilha, né? Ele tecido queima. Às vezes, o que pode acontecer é que a pessoa passou em cima da costura. Aí, na costura, por exemplo, da camiseta, ficou como se fosse um desbotado, né? Aí, neste caso, se não for queimadura, o melhor seria passar do avesso. Muita gente passa roupa escura do avesso. Eu, particularmente, procuro descobrir das roupas pretas que tem em casa, principalmente as do meu filho, ele tem 12 anos. Usa muita camiseta preta e bermuda também. As que não precisam passar, pra gente só passar pela secadora, e aí na secadora ele vai dar uma maciada no tecido, a gente dobra e guarda. Até porque não acho, tô falando agora como mãe, não acho que a gente precisa investir tanto tempo assim para cuidar demais da roupa de um menino de 12 anos que troca 3 vezes por dia, vai no basquete, vai no handball, vai não sei onde, suja toda hora. Então esse tipo de roupa muito de usar no dia a dia, a gente até não vale a pena. Evita passar para durar mais. Acho que não vale a pena. Com as nossas roupas, minha, do meu marido, a gente acaba tendo um cuidado nesse sentido de durabilidade. As deles nem vão durar tanto, porque crescem igual chuchu, né? Verdade. Então acaba que a roupa não dura muito. Mas passar do avesso é uma coisa legal. E talvez fazer uns testes para ver se finalizar a secagem na secadora, principalmente para camiseta, se essa malha que você vai secar, finalizar só uns 20 minutos, quando ela estiver quase seca,
se já não é o suficiente para não precisar passar. E aí nem tem que ter contato com o ferro. Agora, Nanda, lembra do steamer, né? O steamer é legal para quem passa muita roupa escura. Tirando a camisa social, que realmente pode não ficar boa com steamer, várias roupas femininas não precisa pôr no ferro. Meu Deus. A minha cara não esconde que eu tô chocada. Então, o meu papel manteiga posso usar para fazer bolo. Se você tem esse steamer aí agora, eu acho que você não precisa mais de papel manteiga, né? É. Com certeza, com certeza, com certeza. Tô triste, eu acho que eu tô triste. Eu vou fazer essa pergunta aqui, porque ela foi muito perguntada também nos comentários, que podemos passar toalha? Não, toalha Já a sei gente... a resposta, mas... Não, a resposta não. Nunca passar toalha ou qualquer coisa que seja toalhada, como roupão, ou mesmo uma toalha de lavabo, enfim, não importa, vai fazer com... É uma das coisas que faz com que a toalha fique dura, tá? Não é só isso, tem um conjunto de coisas que a gente pode fazer errado, mas isso passar é uma das coisas, então não precisa. Aliás, para quem investe um pouco mais numa toalha de boa qualidade, especialmente de algodão egípcio, por exemplo, que hoje em dia nem custa tão caro assim. Tão caro. Não é mais, não é coisa acessível só para uma parcela privilegiada da população, não é mais. Não é mais. Não é mais. Hoje em dia, quem gosta de investir nas coisas de casa já consegue fazer um investimento que não é muito alto para comprar uma toalha de fio egípcio. Essas toalhas de fio egípcio, elas já são naturalmente macias. Então, elas nem precisam mesmo de passadoria, porque ela já tá ótima. Do jeito que ela veio, ela já tá excelente. Ela é perfeita. Exatamente. Deixa eu te dizer uma coisa. É engraçado que também é uma super questão de hábito, né? Porque eu falo toda casa que você não precisa mais de passar, que é um dos fatores que endurece a fibra. E ainda é muito comum. É muito comum. Como é enraizada essa questão cultural nossa, né? Você mesma falou, né? A minha mãe mandava passar o fundo da calcinha, porque ela colocava, porque ela pendurava no varal. Então, talvez para quem pendure no varal pode ser uma coisa importante para desinfetar. Mas pensa quem mora em apartamento e seca na secadora. A secadora já fez ali a parte dela, né? De deixar tudo higienizado. A gente já lavou num processo que não é geralmente manual, é a máquina, fez enxágue. Então, realmente, é uma mania mesmo que a gente tem. É um hábito, né? É um hábito que a gente vai desconstruindo com cada vez mais informação. E me fala uma coisa. E roupa de cama? Essa aí eu tenho até medinho, acho que eu vou tampar o ouvido. E roupa de cama? Roupa de cama funciona assim. Por exemplo, a roupa de cama que a Helena Alcas falou para você que ela usa, eu não sei se é essa, tô aqui dando um chutômetro, mas roupa de cama ela pode ser feita 100% de algodão, ou ela pode ser feita com uma mistura de algodão com alguma outra fibra, né? Uma microfibra de poliéster, geralmente. Em geral, esses que vendem fora do Brasil, em geral, não quer dizer que são todos. A maioria, uma boa parte dos que vendem e não são de passar, são de microfibra. Então, o brasileiro costuma reclamar um pouco, falando que esses lençóis não são tão fresquinhos quanto os de algodão. Então, quando a gente tem um lençol como os nossos, que são de algodão, especialmente se você investiu em algodão 600 fios, ou mesmo 300, 400 fios, talvez você vá achar que ele não fica tão esticado na cama se você não passar. O lençol de baixo, muita gente não liga muito. Mas quem gosta daquela cama realmente esticadinha e tal, vai precisar dar uma passada pelo menos no lençol de cima. No lençol de baixo até dá para você passar esse álcool aí, dar uma esticadinha. A Blue Gardenia, por exemplo, ela tem um esticador de cama. Não sei se você já viu, é uma marca que eu gosto muito. Ela tem um produto que é tipo um esticador de cama, que tem um cheiro e você passa, ele é como se fosse um ferro, assim. Para tudo. Vamos lá. O nome da marca? É Blue Gardenia, uma marca Blue que eu de gosto azul? bastante.
Isso, blue de azul, gardênia, do jeito que a nossa tia chamava. Tia Então, gardênia, já vou seguir na hora que terminar essa live. Ela tem um esticador de cama? Isso, ela tem um spray que seria como se fosse um passe bem, ok? Um esticador de cama. É um produto que serve para você esticar seus lençóis, ele já dá um cheirinho. É um cheirinho de cerejeira, muito gostoso e tal, uma delícia. E ele ajuda você a ser borrifa, dar uma esticadinha assim, e ele ajuda a cama a ficar esticadinha. Então, para quem não quer passar e também não quer uma cama tão perfeita, esticadinha, de hotel, tarará, consegue, né, fazer um mix assim. Se não for um tecido muito ruim de passar, se não tiver passado no sol, não tiver seco no sol, né? Porque daí ele pode ficar um pouco mais áspero. Dá para deixar nos 80%, talvez sem passar. Agora, quem quer aquela cama super esticadinha, pegue seu ferro com vapor, pegue o borrifador lá de facilitador de passar. E sofra. Sou eu. Eu tenho 2 jogos para passar. 2 jogos. E agora eu quero um desafio com Ingrid. Ingrid, me fala uma coisa. Me dê 2 motivos, só quero 2, para eu parar de passar roupa de cama. Bom, se eu posso te dar 2 motivos, é que você pra pode eu começar usar... meu convencimento de mim mesma, a mim própria, a minha pessoa. Eu, particularmente, nessa época agora que eu tô sem ajudante, e eu acho que não só eu, mas várias pessoas estão aí sem, eu acho que a gente poderia reduzir um pouco a nossa exigência com a cama perfeita de hotel, que não tá dando ultimamente. E também a gente ama Nalva, volta Nalva. Dona Ivone, I love you! Vem! Reduzir um pouco a nossa exigência e utilizar essas alternativas, que seriam a água com álcool, né? Ou facilitadores como esse aí que eu indiquei para vocês. Coloca um cheirinho no facilitador de passar, dá uma esticadinha lá na cama. Se ele tiver bastante álcool, ele vai deixar a cama já um pouco mais esticada e cheirosa. E bora descansar, que nessa época agora talvez seja o mais adequado para algumas pessoas fazerem, né? Tem gente que tem 3 crianças para cuidar, almoço para fazer, homeschooling, e aí talvez o lençol não seja a prioridade nesse momento, né? Com certeza, com certeza. Hoje, engraçado que as minhas amigas de infância todas têm filhos, só eu que não tenho. Aí elas botaram lá no grupo assim, você que tem filho, você que não tem filhos, aproveite para ler, aproveite para isso, aproveite para aquilo e tal. Você que tem filhos, esqueça. Só cuidar dos filhos mesmo. É mais ou menos isso. Eu tô achando até engraçado algumas pessoas compartilhando nos grupos muitos PDFs de livros, cursos online, porque eu não consegui fazer nenhum curso online ainda, porque agora eu tenho que ajudar na lição, eu tenho que ver se está participando da aula online ou se está jogando, tenho que fazer o almoço, o jantar, e aí, claro que a gente está dividindo algumas coisas em casa, mas falar que está menos trabalhoso do que a rotina, não. Tava até falando com uma amiga que eu tô com saudade de buscar na natação e já ter que levar para outra atividade. Adorei, a Roberta falou que tem 3 crianças e tá quase chamando a polícia. Mais ou menos isso. Mas você sabe que hoje eu vi no Globo.com que a época de quarentena na China foi uma época de alto índice de divórcio? Eu vi, menina, isso aí deu o que falar hoje nos grupos. Alto índice, diz que aumentou terrivelmente. Inclusive, num dos grupos que eu participo de empresárias da região que eu moro, tem uma pessoa, olha o nível, tem uma advogada que comentou que algumas pessoas já procuraram ela para falar sobre isso. Não é uma estatística, tá? Mas fala assim, olha, eu descobri que talvez... Eu até brinquei com uma amiga que eu falei assim, na verdade, a gente acabou descobrindo com isso tudo que a pessoa que a gente escolheu para passar a vida, talvez não seja aquela que você queira passar todos os dias, né? A quarentena. É possível. Ingrid, demais. Cara, aprendi muito com você hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho do curso seu de passadoria. Ele tem duração de quanto tempo? Tem duração de 4 horas, é bastante prático. A gente passa, enfim, as roupas totalmente na prática mesmo. Tem uma partezinha teórica,
mas a gente tem uma parte prática. Eu até estou transformando, eu ia dar uma turma dele para donas de casa na semana passada, mas não foi possível por causa já da nossa situação aí da pandemia. E eu estou até transformando ele num módulo online, porque eu preciso dar o curso para aquelas que já estavam inscritas e a gente não tem muita previsão de quando vai fazer pessoalmente. Então, eu estou até transformando ele numa versão online para eu poder atender todas essas pessoas que estavam aí me esperando. Entendi. E como o seu é muito prático, você deve ter todo o material, você só ministra ele em São Paulo. Eu vou às vezes em outras cidades, como aconteceu a semana passada que eu estava em Cuiabá, mas geralmente tem que ser em grupos, né? Mas dá para fazer em grupos também. Então funciona bastante, é bem divertido, é uma aula engraçada, que é de desconstrução do que você achava que era. Legal. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque já me perguntaram aqui e falaram, Nanda, por que você não traz a Ingrid? E aí eu tô aqui com borboletinhos no estômago. Vamos combinar. Vamos esperar passar esse período todo de quarentena. Sim. E, nossa, vai ser sensacional ter você aqui. É engraçado, mas eu vou me abrir um pouco com você. Esses dias de quarentena, eu tô recebendo muita, mas muita mensagem. Nanda, como que você está fazendo para dar faxina? Nanda, como é que lava o banheiro? Nanda, eu pus no YouTube como é que faz, não sei o que lá. Porque as pessoas não sabem. Sim, a gente não sabe. Nós somos da geração das mulheres que aprenderam a não limpar a casa, na verdade, né? Muitas de nós fomos ensinadas a não cuidar da casa, quando na verdade não tem nada a ver com o fato de você poder trabalhar fora, ser independente, trabalhar fora, nada. ou querer fazer você mesma, ou precisar fazer você mesma, ou dividir tarefa. Na verdade, autonomia é uma coisa que a gente vai ouvir falar mais. Eu ando falando muito com as mães, minhas seguidoras, sobre isso que você falou e também sobre as crianças, né? Eu dei uma aula uma vez para uma menina de 12 anos que estava aprendendo a passar roupa junto com a mãe. As pessoas acharam um absurdo ela com 12 anos aprendendo. Hoje ela deve ter uns 17 e tá nadando de braçada se ela estiver na faculdade, tranquila, lá na República, por exemplo, né? Eu acho que a autonomia é bom para todo mundo e assim, não é cafona, não é feio, não é fora de moda saber cuidar da sua casa. O brasileiro, ele aprendeu que isso não é uma coisa tão cool, assim, tão legal. Mas, enfim, as pessoas fora do Brasil estão cuidando de suas casas há bastante tempo. Mesmo as que podem ter ajuda, sabem cuidar porque isso é ensinado, né? Eu ensino para o meu filho, ele sabe passar aspirador, ele sabe fazer várias comidinhas, ele só tem 12 anos, sabe dobrar roupa, tirar do varal. E quando eu viajei para a conferência da Naple, ele ficou com meu marido em casa 13 dias, porque eu emendei com férias, com as meninas e tal. E assim, eles lavaram roupa todos os dias, colocaram na secadora. Eles sobrevivem, viu, Nanda? Com certeza. O meu caso é um pouquinho disso que você falou. Eu saí de casa, eu fui estudar, passei no vestibular com 16 anos. Então, eu fui morar em República e isso. E eu lembro que eu fui com mais outras 3 meninas da minha cidade, para uma cidade chamada Viçosa. E uma mãe ligou para minha mãe desesperada porque eu tinha levado panela de pressão e elas estavam lá, as mães empolvorosas que eu tinha. Minha mãe falou, o quê? Fernanda mexe com panela de pressão muito mais que eu, fica tranquila. Então, a minha mãe, ela sempre ensinou a gente, final de semana, sábado de manhã, lá em casa, era o Dia Internacional da Faxina. Eu, no sábado, uma cozinha, no outro sábado era a casa. Então, assim, minha mãe sempre fez esse trabalho. Nós 3 juntas, que era eu, minha mãe e minha irmã, nós vamos terminar muito mais rápido. E realmente era mais rápido, porque era colaborado e antes do almoço estava tudo pronto, né? Exatamente. Ingrid, nosso tempo está terminando, mas está tão bom que eu vou ter que te convidar para vir para Fortaleza. Oba, vamos combinar. Depois que a pandemia diminuir e acabar, a gente pode. Com certeza. Muito, muito, muito obrigado. Nossa, foi muito... Passou, voou o tempo, foi ótimo, ótimo, ótimo. Eu aprendi muito, eu acho que eu tenho que aprender muito alguns desapegos. Agora, o meu ferro sempre foi esse standard, porque todo mundo falava assim, ele é o bom, mas agora eu vou abrir meu coração para talvez uma nova aquisição. Vou começar das minhas namoradas, tudo que eu vou comprar, eu gosto de namorar, gosto de estudar, gosto de entender. E muito, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Imagina, foi um prazer. Estou à disposição. Beijo.
Beijo, fica com Deus. Boa quarentena para vocês. Tchau. Tchau.